Alegria de viver! Meu nome é William Cury, o Miojo, e eu venho falar para você nesse vídeo sobre feedback. O feedback ele é muito importante, mas existem algumas maneiras de dar feedback. Não é todo mundo que recebe bem o feedback. Então eu vou dar uma técnica para você passar o feedback e 3 formas de você passar este feedback. Essas 3 formas são muito legais, são muito simples de fazer, mas todas devem ter esta técnica, uma técnica muito conhecida hoje em dia na programação neurolinguística e no dia a dia de negócio, dia a dia de empresa. Você ouve falar muito no ramo empresarial sobre rapport. Rapport com o cliente, né? Então, como é que faz esse rapport? Não é só com o cliente, não. Rapport se faz com todos os seres humanos. E existem algumas formas de fazer rapport. Rapport gestual, em que você se movimenta na mesma proporção, velocidade e gestos que a pessoa faz, sem ser um macaco de circo, fazer exatamente ao mesmo tempo. Mas se a pessoa cruza o braço, dali a pouquinho você cruza o braço. Se a pessoa dá uma coçadinha na cabeça, dali a pouquinho você dá uma coçadinha na cabeça. Um rapport de tonalidade de voz também é muito interessante fazer. Se você faz a mesma sintonia na mesma tonalidade de voz, a pessoa também se conecta com você. Rapport nada mais é do que conexão. Quando você utiliza isso de propósito, fica muito mais fácil de fazer qualquer coisa, de passar qualquer informação. Então tem um rapport gestual, um rapport de tom de voz, um rapport visual, às vezes você se arruma igual a pessoa, e um rapport muito poderoso que é o de respiração, quando você consegue chegar ao nível respiratório daquela pessoa. Isso a gente utiliza antes de começar eventos aqui dentro da minha empresa, que é uma técnica que eu tirei do paraquedismo, que a gente junta as mãos assim, respira na mesma velocidade e proporção antes de começar o evento. 3 vezes. Isso nos sintoniza de uma maneira muito potente. Por que isso? Porque no final dos eventos que são passados os feedbacks, eu retroalimento o trabalho que eles fizeram. Então, falando do meu ambiente, no framework do Murilo Gun, que ele fala sobre criatividade, os inputs que o meu recreador tem, que o recreador recebe, são o briefing do evento, né? Então ele recebe o briefing do evento, ele coloca o input. Ele joga aqui para combinação, onde ele combina tudo de acordo com o repertório dele. Então ele vai fazer os inputs recebendo o briefing de como é o evento. E no briefing vem o tema, o tempo de evento, vem o que ele deve fazer de acordo com o que a cliente pediu. Então ele vai colocando esse monte de input. Chega aqui no meu galpão, tem um monte de fantasia, um monte de material, um monte de coisa para usar. Então ele vai combinando tudo isso de acordo com a idade da criança, com o tempo de festa, com o tempo que está acontecendo, se está chovendo, se está frio, se está calor. Então ele vai combinando tudo isso para ir para o teste, que é a festa, né? Então a festa vai lá para validação disso tudo. Ele foi lá, colocou os inputs, combinou tudo e vai para a validação, que é a festa. Bacana, a festa foi sensacional. E vem a parte mais importante disso tudo, que é a retroalimentação, que é a masterização, que é o feedback. Então, esse feedback tem que ser feito com muito rapport. Expliquei um pouquinho o que é rapport, agora vamos falar sobre as 3 técnicas de feedback que eu vou explicar. A primeira técnica que eu vou falar é uma técnica muito legal e tem um nome muito divertido, que chama técnica hambúrguer. Então eu vou desenhar um hambúrguer aqui para explicar um pouquinho da técnica do hambúrguer. Vou desenhar um hambúrguer separado, né? Olha que hambúrguer horrível. Pão, carne e pão. Pronto. Como que é a técnica hambúrguer? Um hambúrguer, ele tem pão, carne e pão. Ou seja, tem a parte que é fofinha, a parte que tem um conteúdo, a parte com sabor, o nutriente principal para chamar hambúrguer, e a outra parte fofinha. Então, na primeira parte fofinha, você vai fazer o rapport. Então, você vai passar o feedback para a pessoa, primeiro você vai para o fofinho, o rapport. Você vai falar para a pessoa, poxa, foi legal o nosso evento, foi um evento top, um evento que todos deram o seu melhor, um evento em que eu achei incrível o rendimento de todos vocês, mas... Aí quando você coloca o mas, depois de ter feito um bom rapport, ter comentado como foi o evento, ter enaltecido coisas que a própria pessoa que você vai passar a informação fez,
você vai falar da parte importante. Então depois do mas, você vai colocar assim, mas temos alguns pontos que temos que melhorar. Esse evento, o tema era Pokémon. Vamos falar que o tema era Pokémon. Então, o tio Pepino, Pokémon, cara, eu senti que você... E aí vem a parte do conhecimento, a parte em que você vai dar o hambúrguer, que ele é um pouquinho mais duro que o pão. Então, eu percebi que você não tem muita propriedade de Pokémon. Eu percebi que você precisa melhorar mais as capacidades em relação a esse tema. Você não sabe nada, a criança veio falar com você, você não entendia nada sobre isso. É muito importante que você saiba sobre isso, pois fez falta isso hoje no evento. Então, ó, é muito importante que você saiba sobre isso, pois fez falta no evento. Parte do hambúrguer foi passada. O que eu quero. E aí vem a última parte, que é a do pão. Então, é o conteúdo para melhora. E a última parte do pão, ele vai integrar. Como que vai integrar? Você vai pegar a parte do conteúdo que é para o cara melhorar e vai integrar de uma maneira suave, fazendo mais rapport com o cara. Então, primeiro você vai fazer sintonia, vai falar sobre o evento, passa o conteúdo que você quer passar de maneira mais direta e clara, e aí depois você vem para a parte mais fofinha. Então, falou do Pokémon? Fala lá. É muito importante que você saiba isso. Pois, quando você souber disso, você vai ver como vai ficar mais fácil você trabalhar com crianças dessa idade, quando for esse tema. Você vai ver que vai ser bem mais gostoso, e eu acredito muito no seu trabalho, até por isso que eu tô te dando esse feedback, essa devolutiva muito importante pro seu crescimento. Olha só que legal. Você primeiro fez uma sintonia com o cara, falou o que você quer, e aqui você pode ser até um pouquinho mais duro, e depois você amolece de novo, no fofinho, gostosinho, pro cara comer esse hambúrguer facinho, pro cara comer esse hambúrguer e que ele digira, Não. Comer esse hambúrguer e ele vai digerir no organismo dele, de forma que esse organismo, a gente tá falando do cérebro dele, né? Isso é um cérebro, eu acho, de boné. De forma que ele vai digerir no sistema dele isso, o sistema que eu digo não digestivo, e digerir no sistema mental dele, de uma maneira mais suave. Se você der só com a carne, ele entender? Sim, mas às vezes não tanto quanto colocar 2 pãozinhos. Até por isso que é hambúrguer. Fofinho em cima, conteúdo no meio, fofinho embaixo. Técnica do hambúrguer pra você. Qualquer dúvida? Chama eu. Vamos falar de outra técnica de feedback. Só que dessa vez é uma técnica do feedback mais introspectivo. O hambúrguer ele é muito efetivo quando você quer falar pro cara e o cara tá lá, só você e o cara, e aí você joga aquele conhecimento pra ele de uma maneira fofinha, objetiva e fofinha de novo, e o cara digere isso. Mas às vezes você tá em equipe e você quer fazer, e é o que eu faço muito isso dentro do meu evento, voltando do evento, né? Então o evento termina, a gente precisa obter os ganhos, e às vezes o hambúrguer não dá para utilizar porque a equipe inteira está lá. Eu utilizo uma outra técnica, nós aqui utilizamos a técnica do presente. Então, o que é um presente? É uma coisinha embaladinha, bonitinha, que a pessoa recebe. E muitas pessoas adoram receber presente. Quando você já muda o nome de feedback para presente, transforma a informação que a pessoa vai receber. A pessoa se prepara para receber uma informação surpresa, uma informação que vai ser para ela. E assim como o presente, quando a pessoa recebe presente, ela desembrulha e olha lá dentro. Se é uma coisa que ela não gosta, falando de presente, ela nunca vai chegar pra pessoa que deu presente pra ela e falar assim: nossa, que porcaria de presente! Não acredito que você me deu isso! Normalmente, lógico, existem pessoas deselegantes, mas na metáfora do presente, normalmente a pessoa olha o presente e faz obrigado, fecha. Se serve pra ela, ela vai usar. Se não serve, ela vai guardar ele. Talvez algum dia ela utilize. Talvez algum dia ela dê aquele presente para alguém. Por isso que a gente chama de técnica do presente. Então, vamos lá. Uma equipe de 3 pessoas. Esse cara aqui vai falar sobre a perspectiva dele de como foi o evento, como foi a festa. Então ele vai falar as coisas que foram legais, as coisas que podem melhorar e vai ver se dá algum presente para as pessoas que estão ali. A mesma coisa a esse elemento
E a mesma coisa esse elemento. Então, todos eles vão falar sobre o mesmo evento, o que eles acharam de legal, o que eles acharam que pode melhorar. E eles vão dar presentes entre eles vão distribuir presentes. Ou seja, às vezes durante o evento tem aquela coisinha, aquele detalhezinho que no seu ponto de vista, de acordo com o óculos da realidade que você usa, como você enxerga o mundo ao seu redor, ele pode melhorar em determinada capacidade. Então você vai chegar e falar assim, ô Batata, vou usar os apelidos que a gente utiliza. Ô Batata, eu tenho um presente para te dar. Sabe aquele momento em que a criança sentou no seu colo? Ao invés de deixar ela no seu colo, quando ela sentar, fala que você vai levantar e põe ela do seu lado. Dessa forma, você evita de ter problemas com algum pai ou alguma mãe mais desconfiado. E isso no nosso mercado é uma coisa muito ruim, essa visão. Ou o principal pra gente que é, se alguma coisa acontece, tem uma criança no teu colo, e até tirar ela do seu colo é difícil. Sendo assim, o cara vai receber essa informação como presente. Lembra a metáfora do presente? Eu vou te dar esse presente. O cara recebe esse presente, ele vai olhar, vai abrir, vai ouvir esse presente. E aí que é a grande sacada. Ele não vai dar uma devolutiva do que ele acha sobre o presente dele. Ele vai guardar. Se ele puder usar, ele vai usar. Se ele não puder usar, não couber nele, ele acha que não serve para ele, ele vai guardar. Não vai falar nada sobre o presente. Ele vai refletir em que momento da vida ele pode utilizar isso. Ah, então na hora que chegar a minha vez eu vou pegar esse presente, botar um embrulho novo e vou devolver pro cara? Não. Você vai dar o seu presente. Se o seu presente tiver alguma coisa a ver com a situação que já foi exposta, tudo bem, se for para melhoria do outro. Mas a ideia do presente não é para você ficar devolvendo o mesmo presente, é para você receber o presente, guardar o presente dentro da sua cabeça. Se você vai usar ou não, depende da sua reflexão referente a esse presente. Aí que vem a grande sacada. Você vai fazer um outro evento. Outra pessoa, vamos dizer aqui o tio Pepino, fala pra você a mesma coisa, aí você tem que pensar, pô, segunda vez que eu ganho esse presente. E aí ele começa a fazer uma reflexão maior de acordo com o ponto de vista do Pepino e o ponto de vista do Batata. E aí o cara vai tornando um cara melhor só com presentes reflexivos. É uma técnica que funciona muito. O hambúrguer funciona bastante quando você está no mano a mano, 1 a 1, né? E você quer passar uma informação mais direta, né? Você quer passar aquela carne. Então você põe um fofinho em cima da carne e dá o hambúrguer pro cara. No presente, você dá um presente pro cara. Ele abre, aí ele vê se ele usa ou não, mas ele não precisa te contar se ele vai usar ou não. Beleza? Técnica do presente. Facinho de fazer. E por último, uma técnica bem legal de dar feedback. Então a gente falou sobre rapport, que é o contexto todo para poder fazer essas 3 técnicas. Falou a primeira técnica, que é o hambúrguer, fofinho, carne, fofinho, né? Rapport, conteúdo e integração do conteúdo com rapport. Falamos do presente, que é receber o presente e ficar com isso mais na cabeça, de uma maneira mais reflexiva. E a última técnica, que é uma técnica para quem está divergindo muito da sua opinião. Você está conversando com uma pessoa, essa pessoa ela tem um ponto de vista totalmente diferente do seu, ela não concorda, os presentes que você dá para ela, ela destrói. Quando você vai dar um hambúrguer, ela é vegetariana, então você vai utilizar uma outra técnica com ela, a técnica do 101%. Que eu utilizo muito para dar feedback quando eu quero fazer o cara entender e o cara ele quer fazer desentender o que eu quero que ele faça entender. Como que é? Então o cara ele tem informação, tem várias coisas que ele vai falar. Vamos dar um exemplo dessas várias coisas que ele vai falar. Ele está falando muita coisa para você e dessas coisas que ele está falando, grande parte dela você diverge. Então, por exemplo, imagina um ambiente de festa. Dentro de festa as crianças gostam de muitos tipos de brincadeiras. E principalmente os mais velhos gostam de um tipo de brincadeira de suspense, de terror. E aí, vamos dizer que esse cara, o tio Chulé, não tem esse cara, eu conheci um cara que chamava tio Chulé. O Chulé, ele decide fazer uma brincadeira muito comum na recreação que chama canibal. É uma brincadeira que dá susto e a criança fica com um pouquinho de medo, mas no final ela ganha do monstro. Eu acho muito importante isso, ela enfrentar o medo e ganhar do medo. Se ela sai no meio da brincadeira, esse medo ele é potencializado, ela não encerrou o medo dela. Mas enfim, isso é só um parênteses. Aí ele tá falando isso pra você, tá falando pra ele, poxa, Chulé, essa brincadeira que você fez,
a molecada assustou. Não, eu não acho isso, a brincadeira deu muito certo, foi muito legal, os grandes brincaram, se divertiram bastante, foi muito top, e eu discordo de você, eu acho que foi legal porque os grandes brincaram. E realmente, vamos imaginar a situação, os grandes brincaram. Legal, como é que eu vou fazer sintonia com esse cara? Como é que eu vou fazer o rapport que eu falei com esse cara pra dar o feedback pra ele sem concordar com ele? Porque vamos dizer que essa opinião toda que ele disse, eu discordo. Todos os fatores que ele disse, eu discordo. A maioria, vamos dizer assim. Só que um deles, eu concordo. Eu vou pegar 1% do que ele disse e concordar de 100% que ele disse. Por isso que chama técnica de 101%. Vamos voltar lá pro cara falou, não, eu discordo, todas as crianças brincaram, foi muito divertido, os meninos se divertiram e eu acho que devia ter sido feita essa brincadeira. Beleza, eu acho que não deveria ter sido feito, né? Então o que eu vou fazer? Vou pegar 1% do que ele disse. Tipo assim, realmente a brincadeira foi divertida. Vamos dizer que então eu concordo com a parte da diversão. Realmente a brincadeira foi divertida, eu percebi que as crianças estavam brincando e estava todo mundo se divertindo. Mas nessa diversão, os pequenos se assustaram e fez com que eles não brincassem pelo medo. O que eu fiz aí? Peguei uma situação hipotética, lógico, coloquei um monte de informações que o cara falou que ele concorda, mas que talvez eu discorde dessas informações que ele me disse. Mas peguei 1% que eu concordava, que era a diversão. Realmente foi muito divertido. Os grandes brincaram e aí eu vou começando a colocar a informação que eu quero para dar o feedback, para retroalimentar a atividade que não foi tão boa, segundo o meu ponto de vista. Técnica do 1%, uma técnica muito fácil de fazer. Você vai pegar 1% do que a pessoa está falando e concordar apenas com aquele 1% como se fosse 100% da verdade. Então, realmente, a brincadeira foi muito divertida, eu concordo, eu vi todos se divertindo bastante. Depois de ter feito isso, que é uma maneira rápida de fazer rapport, você está concordando, fazendo sintonia, você coloca o seu ponto de vista, retroalimentando ele, masterizando ele, colocando um feedback eficiente para ele. Então aí, 3 técnicas de feedback e uma técnica master para fazer os feedbacks mandarem super bem quando você passar. Então, rapport, utilize rapport sempre para fazer um feedback. Use a técnica do hambúrguer quando você quiser passar um feedback direto com um cara perto de você. Fofinho, conteúdo e integração ao conteúdo. Fofinho, rapport, conteúdo e integração. A técnica do presente, quando você propõe isso, a técnica do presente é muito interessante, uma ressalva. Propor o presente, explicar como vai ser. Então você entrega para a pessoa em forma de presente, fala que é um presente. Se ele quiser utilizar, ele usa. Se ele não quiser utilizar, ele guarda. E a última técnica, a técnica do 101%. Eu pego 1% do que a pessoa disse e concordo 100% com aquilo. Com aquele 1% eu concordo 100%. E aí eu conduzo para a informação que eu queria retroalimentar ele. Beleza? Técnicas de feedback, alegria de viver, experimenta, papai!